Isso, Vera, bom dia a todos. Falar um pouquinho dessas medidas anunciadas ontem, também da possibilidade de votações hoje aqui no plenário da Câmara. Tem uma sessão daqui a pouco às 10 da manhã, 23 itens na pauta. A gente está aqui com dois deputados, o deputado Coronel Crisóstomo, que é do PSL de Rondônia, e o deputado Enio Verri, que é vice-líder do PT do Paraná, para falar um pouquinho sobre essas notícias de hoje, possibilidade de votação. Vou começar com o deputado Enio Verri. Deputado, como é que o senhor vê essa agenda de medidas de combate à pobreza, à desigualdade anunciadas ontem? Bom dia. Bom dia. Eu entendo absolutamente insuficientes. É claro que só a preocupação do presidente da Câmara em ter uma agenda social tem que ser reconhecida e elogiada. Entretanto, ao notarmos as pessoas que falaram e vocês assistiram, com exceção de um deputado, todos votaram e são favoráveis à reforma trabalhista, à reforma da Previdência, inclusive um deles é o relator da PEC do teto de gastos. São todos aqueles que defendem a redução do Estado na sociedade. Como é que você vai ter um trabalho de inclusão social onde o Estado se abstém da sua responsabilidade? Então é uma contradição. É uma equipe que tem muita boa vontade, mas não terá efetividade nenhuma, na medida que eles pensam de forma muito diferente do que o país precisa hoje. Reconhecem que há uma desigualdade social e regional gigantesca, já é um avanço, mas a solução apresentada não é viável, porque eles reduzem o tamanho do Estado e não há inclusão social sem um Estado ampliado e que de fato atenda aos interesses. Eu vou dar um exemplo do que é só discurso. O presidente Bolsonaro anunciou que vai pagar o 13º do Bolsa Família, que agora será transformado em lei. É claro que isso é positivo, afinal de contas, deixa de ser um projeto para ser uma lei. É um avanço. Só que ele anunciou que irá pagar o 13º e não há dinheiro no orçamento para se pagar esse 13º do Bolsa Família. Faça um evento bonito como esse ontem, e de fato necessário, fala-se bonito, mas não tem espaço no governo, no Estado brasileiro, de recursos para financiar esses projetos de inclusão social. E, por fim, saneamento básico, que sem dúvida nenhuma, falar em saúde pública é falar em saneamento básico. Como é que será feito o saneamento básico no Brasil? Todas aquelas pessoas que se manifestaram ali são a favor da privatização do saneamento básico. O saneamento básico privado não atende os mais pobres. O saneamento básico privado, ele atende as cidades que conseguem se autofinanciar. Cidades pobres, que não têm recursos para pagar a conta da água, do esgoto, não terão esse serviço prestado, porque é privado e privado procura só o lucro. Então vejam, nós vivemos uma grande contradição entre pessoas que têm muita boa vontade, mas não conseguem apresentar concretamente nenhuma solução para a redução da pobreza em nosso país. Deputado Coronel Crisóstomo, como é que o senhor vê essas medidas anunciadas ontem, o esforço da Câmara para diminuir a desigualdade, entre eles a Bolsa Família poder entrar na Constituição, como é que o senhor vê isso? Bom dia. Muito bom dia ao nobre deputado lá do Paraná. Esse anúncio ontem do presidente da Câmara com relação à questão social, vejo muito positivo, até porque vem coincidir com o que o governo federal, o governo Bolsonaro, tem tratado esse assunto para atender principalmente os mais pobres no Brasil. Um dos exemplos é o 13º do Bolsa Família. Com certeza isso vai atender muito a população, o povo lá do Nordeste, o povo da minha região da Amazônia, onde estão os mais pobres. É um pacote, sim, é positivo. Logicamente, o governo federal está buscando recursos porque o governo federal recebeu o cofre vazio, entendeu? Não tinha dinheiro, foi uma situação muito complicada. Agora que nós estamos aí saneando essa situação. Por falar em saneando, a questão do saneamento básico é algo que realmente está em pauta. O Brasil precisa sair dessa situação tão complicada que, como o nobre deputado me falou há pouco, saneamento básico é saúde. O meu caso de Rondônia é o poder público que toma conta, que trata da questão do saneamento básico lá. Não anda. Hoje nós temos apenas 3% do saneamento básico na capital. Portanto, o poder público não está resolvendo o problema do saneamento básico, pelo menos no meu estado. Então, certamente, se a iniciativa privada vem numa situação melhor, desde que o serviço não seja tão caro, eu acho uma pauta muito positiva, sim.
Bom, deputados, antes de falar sobre a votação, a sessão de votações começa daqui a pouco, falar rapidamente sobre a sessão de ontem. Ontem aconteceu uma coisa relativamente rara no plenário, uma votação de uma proposta de emenda da Constituição em 2 turnos, foi quebrado o interstício, isso só é possível, quer dizer, o espaço entre 5 sessões foram aprovados 2 turnos ontem, isso só é possível quando há acordo e realmente era uma proposta que, essa proposta permite a transferência direta de recursos de emendas parlamentares a estados, Distrito Federal e municípios sem vinculação à finalidade específica. Só foi votado ontem com uma votação tão tranquila, 391 votos a 6, porque é um assunto que aparentemente não tem problema, não tem. Qual que é a sua avaliação sobre essa proposta ontem que volta para o Senado? É muito positiva. Isso chama-se transferência fundo a fundo. Ou seja, nós deputados, tanto de Rondônia como do Paraná, nós temos direito a emendas que nós colocamos no orçamento da União. Essas emendas nós podemos destinar ao município que nós achamos que é importante, ou para uma associação, ou para alguma região que precisa desses recursos em nossos respectivos estados. Agora, eu não preciso mais colocar esse recurso no Ministério da Agricultura, da Saúde, da Educação. Eu posso transferir diretamente o recurso do governo federal para o município ou para o estado, se eu assim escolher. Isso dá uma maior liberdade para o gestor, tanto o prefeito como o governador, para utilizar o dinheiro da melhor maneira possível e também faz com que o recurso seja utilizado de forma mais rápida. Quando você faz, por exemplo, um recurso do Ministério das Cidades e manda para se construir uma praça em determinado município, esse recurso demora às vezes 4, 5 anos para que isso aconteça. Se o recurso vai direto para o município, cumprindo a lei, lógico, toda a legislação da 866 que trata das licitações, vai fazer com que seja mais rápido o processo de escolha da empresa que vai fazer essa obra e essa obra será realizada de forma mais efetiva e muito mais rápida, sem contar que será naturalmente uma empresa da região e irá gerar mais emprego. Por isso é que houve esse consenso, que não é tão comum, já que a Câmara dos Deputados é o local da democracia, portanto as pessoas pensam diferente, como deve ser na democracia, mas quando é uma pauta como essa, tão importante, o consenso foi construído de forma muito rápida e quem vai ganhar com isso é o conjunto da população brasileira que irá receber as emendas que nós parlamentares podemos indicar de forma mais rápida e eficiente. Deputado Coronel Crisóstomo, PSL também votou a favor dessa proposta. O PSL votou a favor da proposta, eu fiquei muito feliz, porque esse era um assunto que nós, parlamentares, estávamos tratando no decorrer dos dias que passaram. Porque realmente o fundo a fundo, ele atende mais rápido a população, ele atende mais rápido o desejo do prefeito, que é quem está no dia a dia com o povo. E nós, parlamentares, aceleramos o processo, porque muitas vezes, como o nobre deputado falou, eu enfatizo isso, muitas vezes o deputado inicia o seu mandato, cria uma emenda para um determinado município, ele sai desse mandato e a ação não é executada. E o fundo a fundo, ele tem uma coisa que eu considero muito importante. Nós precisamos atender mais os municípios e deixar um pouco menos Brasília. Então, esse fundo a fundo ele vem exatamente coincidir com isso, porque o recurso chega mais rápido e facilita muito mais o prefeito trabalhar e principalmente para aqueles parlamentares que são municipalistas, como é meu caso. Eu sou municipalista, então prefiro que o recurso fundo a fundo vá logo direto para o município e que seja logo destrinchado em favor da população. Bom, falando um pouquinho sobre a sessão de hoje, tem 23 itens na pauta, sessão extraordinária às 10 da manhã, tem várias urgências e projetos, a medida provisória dos mais médicos e vários projetos que estavam vindo já na pauta há algumas semanas. Deputado Nilverri, o que você acha que pode avançar hoje? Olha, eu tenho dúvidas que nós conseguiríamos fazer a sessão do Congresso Nacional e depois uma sessão da Câmara. Historicamente, não só nesse mandato, mas em mandatos anteriores, as sessões do Congresso Nacional se estendem de forma muito longa, até porque elas demoram para dar início também, para dar quórum. Então, está previsto para hoje às 10 da manhã, isso deve começar em torno de meio-dia, 1 hora, até por conta das sessões que ocorrem agora das comissões. Então, isso deve se estender até 9, 10 horas da noite. Infelizmente, nós temos na sessão da Câmara a MP 890, que trata do Mais Médicos ou do projeto Médicos pelo Brasil, que é de extrema importância. O projeto que foi aprovado na comissão especial é um projeto muito importante para o país, porque revalida
2 vezes por ano, ou seja, o concurso para quem se formou em outro país em medicina possa novamente fazer o concurso aqui. Trata de aproveitar em torno de 2.000 médicos e médicas cubanos que ficaram no país, que possam trabalhar mais 2, 3 anos nos municípios do interior que não tem médicos. Então é um avanço muito grande. Infelizmente, se nós não tivermos essa sessão hoje da Câmara, e eu acredito infelizmente que não teremos, isso ficará para a próxima semana. E essa medida provisória, ela vai caducar no dia 28, portanto, a semana que vem. Então me parece que esse é o nosso desafio. Sobre o Congresso Nacional, nós temos vários vetos que nós vamos debater. Normalmente vetos a gente leva muito tempo debatendo e alguns deles, né, terão uma importância muito grande. O presidente Bolsonaro vetou a presença de assistente social e psicólogos nas escolas. Isso é uma coisa de extrema importância. Até o projeto não trata do psicólogo e assistente social, um em cada escola, mas que o município, o estado possa atender com esse serviço as nossas escolas em todo o país. E ele vetou esse projeto. Esse é um projeto que trará muito debate aqui na Câmara, tanto dos partidos de oposição como da base do governo, mais sensíveis à questão social, por isso que eu acredito que ela irá se estender. Então, infelizmente, concluindo, nós vamos ter uma sessão de Congresso que terá um forte debate, o que é comum e muito positivo. Iremos nos estender. Acredito que amanhã não conseguiremos suficientemente tempo para discutir a medida provisória 890 e, infelizmente, se não fecharmos tudo isso na terça-feira, dia 26, essa medida irá caducar. Deputado Coronel Crisóstomo, qual que é a sua avaliação, sua expectativa para essa votação, para a sessão do Congresso às 14h, que tem vetos, como falou o deputado Enio Verri, também tem vários projetos de lei do Congresso liberando recursos para ministérios e também da sessão da Câmara? Realmente, uma sessão do Congresso Nacional e após a Câmara tratar de outros assuntos, eu acho isso muito difícil acontecer. Mas até porque esse caso dos psicólogos, assistentes sociais nas escolas, isso vai levar muito tempo mesmo. A discussão vai ser muito grande, embora nós estejamos sabendo que o governo, a intenção do governo é destrinchar melhor isso, criar médicos, assistentes sociais e psicólogos em todas as escolas. Quem é que vai pagar a conta? Quem é que tem dinheiro para fazer isso? Não que o governo esteja contra eles, pelo contrário, o governo quer sim atender esses profissionais para que as nossas crianças, os nossos estudantes estejam amparados por esses profissionais. Agora tem que ser melhor especificado isso, é o que não está na lei, não está bem especificado. Portanto, por isso o veto do presidente da República, para não onerar os municípios, o Estado, de uma forma que não esteja bem esclarecido. Eu entendo que vai ser realmente bastante acalorado essa discussão, portanto, eu acho que ter uma sessão do Congresso e pós-Câmara vai ser muito difícil. Com relação à Câmara, nós temos aí realmente uma lei extremamente importante para ser discutida para os brasileiros, principalmente para os brasileiros onde estão em municípios mais afastados, municípios em localidades mais difíceis, como é o meu caso da Amazônia, em Rondônia e vários estados da Amazônia. Tem lugar que não tem médicos. Então, são atendidos de vez em quando algum médico pode ir até aquele local, quando o município pode levar. E o que era o Mais Médico, hoje é o Médico pelo Brasil, sou totalmente favorável. E nós temos que entender o seguinte, olha, vamos revalidar, pelo menos por 2 vezes por ano, esses médicos que vêm da Bolívia, do Paraguai, da Argentina. Com certeza, existem faculdades lá de medicina equivalentes às melhores universidades aqui brasileiras. Portanto, é hora de nós nos voltarmos para esses profissionais que estão se formando lá, trazermos para cá, validarmos por 2 vezes por ano, para que a gente possa ter médicos mais rápidos aqui, credenciados, logicamente, e atender os municípios mais carentes e mais dificultosos de chegar um médico brasileiro que seja formado aqui. Portanto, sou totalmente favorável e eu acho que tem que ser rápido, porque senão vai caducar. Bom, deputados, obrigada, deputado Enio Verri, pela entrevista. Deputado Coronel Crisóstomo, bom dia de votações. E daqui a pouquinho tem uma sessão antes das votações, uma sessão solene para entrega da medalha do Mérito Legislativo da Câmara dos Deputados, que é entregue todos os anos a celebridades, pessoas que os deputados apontam que, de alguma forma, contribuíram para o crescimento do país, de uma forma geral. Hoje, por exemplo, entre os agraciados com essa medalha está o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e também o youtuber Felipe Neto, que deve estar aqui na Câmara daqui a pouco, Vera.